Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Renan Lima, sou professor atualmente do Departamento de Matemática do ITA, professor efetivo, e é com muito prazer que eu estou anunciando os meus livros de cálculo 1, cálculo de uma variável. Tanto a parte do cálculo diferencial, quanto a parte do cálculo integral de uma variável, que trabalha apenas com a integração, e também o cálculo diferencial integral de uma variável, que é essencialmente o volume único, a soma dos dois outros livros. Esses livros eles estão tanto disponíveis em formato e-book, de graça, quanto no formato livro físico, aí tem um valor que está de acordo muitas vezes com a logística do clube dos autores. Tem muitos custos que podem variar de acordo com o tempo, o preço que está agora pode ser diferente daqui a um ano, né? Então, caso pegue o e-book, também tem direito a imprimir essas coisas todas, fica ao gosto de vocês. E na parte do livro físico tem tanto a parte colorida quanto a parte preto e branco. Também fica ao gosto de vocês qual dos dois vai adquirir. Antes de continuarmos, eu queria dizer que esses vídeos, dá uma olhada também na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, que eu vou botar um stick, um comentário fixo com vários links. Além disso, esse vídeo está dividido em vários capítulos, em que uma parte vai estar falando do e-book, outra parte vai falar dos livros físicos, e também a parte final vai falar algumas ideias didáticas que eu pensei sobre a criação desses livros. Então, é isso, vou passar um pouquinho para vocês, espero que gostem. Então, vamos começar com a parte de e-books. Para adquirir meus e-books, eles estão todos num arquivo em um drive no Google. Como que a gente faz? Quem quiser receber via o e-mail, tudo, o que você escreve? Escreve um e-mail para matemáticauniversitariarenan@gmail.com e coloca no assunto @livros Renan. Não precisa se portar com letra maiúscula e minúscula, não. E só clicar em enviar. Ao clicar em enviar, depois de um momento, eu já deixei aqui, sempre tem um delayzinho pequeno, mas depois de um momento vem exatamente esse e-mail aqui, em que vai aparecer esse link. E com o link já está aqui todos os meus 3 livros, que só clicar em uma delas, que vai abrir e só clicar aqui no botão, nessa setinha aqui em cima de download. E o livro fica no seu computador, no seu celular, onde você quiser ter baixado. Caso também, eu preciso imprimir o livro, também não tem problema, imprime pelo menos algumas páginas, tudo que tem direito, o que for necessário, porque muita gente aprende lendo via papel. Também não tem nenhum bloqueio no PDF em relação a isso. Um outro jeito de adquirir o livro, acho que também para achar esses links, é o seguinte: entra no meu canal Matemática Universitária com o professor Renan Lima, e nesse canal você pega os últimos vídeos, ou até no próprio, o primeiro vídeo está aqui o Drive. Clicou no Drive, vai aparecer exatamente os arquivos do mesmo jeito que a gente faz, tá? Então, é isso, é só pegar o link do meu Drive e baixar o livro, tá? Com o tempo cada vez que eu vou escrevendo, isso aqui vai mudando, né? Vai aumentando, eu espero. Esses são essencialmente os dois jeitos de adquirir o link para baixar os meus livros. E o que tem de especial nos meus e-books, nos meus livros de cálculo? Acho que o principal dele, vamos dizer, a parte ferramental, vamos dizer assim, é esse aqui, olha. Antes de tudo, para baixar o e-book de graça, envie o título para o Livros Renan, quem precisar do e-book. E o outro, tem um QR Code que ele abre, vamos dizer, esse link aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho, tá aqui. O link, ele vai abrir exatamente essa página aqui, do cálculo, que só está o cálculo diferencial 1, e que tem várias seções. Na seção, por exemplo, 3.2, vai ter esses 5 vídeos aqui, ou seja, a gente consegue localizar rápido, não vai ter nada aqui com 50 vídeos em cada sessão. Cada sessão tem média, assim, em geral tem menos de 10 páginas, tá? São sessões curtas o suficientes para fazer as coisas. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, então aqui está o meu livro, tá aqui a parte toda, toda literativa, esse aqui é o layout que nós temos, e vamos dizer, uma das páginas, tudo que for vermelho, ele é clicável. Então, o que quer dizer? Olha, cliquei, vai direto para a página 64, por exemplo, na página 64, isso aqui é o layout do livro, tudo tem direito, olha, tem um link aqui, função derivada. Recomendamos assistir a nossa videoaula função derivada. Então, que função é essa? Eu coloco copiar o endereço do link e ao copiar, que vai aparecer exatamente a videoaula comigo aqui, né? Que são essas aqui.
Continuando, nós vamos ver, olha aqui, ó, o layout, com os exemplos, com uma barrinha aqui no lado. Isso aqui está em todos os livros, tá? Todos os e-books, também na parte... Também, claro, também está na parte escrita mesmo, na parte de livro físico. E uma coisa bem bacana que é o seguinte, eu acho que didaticamente falando. Eu tenho funções, assim, teoremas matemáticos com demonstrações matemáticas, só que eu gosto de evitar um pouco de as demonstrações estar no corpo principal do texto. Então, como que a gente faz? Tem aqui a demonstração, tudo que tem direito. Com a demonstração, tem a derivada da soma, um monte de fórmulas aqui, e a demonstração ela não está no corpo principal, ela está na que a gente chama do apêndice do livro. E nesse apêndice, ó, a página lá 300, olha, eu vejo a demonstração, se caso eu deseje, e na demonstração está aqui, aí uma delas está feita em videoaula, é só copiar o endereço do link e colocar embora, ou também tem a demonstração no papel, a demonstração original, que por acaso, ó, a demonstração 1 é igual à demonstração 2, então tem uma no vídeo e uma inscrita. E a mesma ideia. Depois disso, isso aqui que eu me orgulhei quando eu pensei nisso, que é o seguinte, voltar para a página 65. Tá? Você estava na página lá 300, não, vamos clicar aqui de novo, ó. Página 300 são as demonstrações e depois ali, legal, onde eu estava lendo, você clica e está de volta. Tá, então, essas são as ideias aqui de principal que eu gostei muito, consegui tirar as demonstrações na parte principal do texto e imagina, você tirou todas as demonstrações? Não, por exemplo, tem aqui o teorema, tem 2 resultados, uma demonstração se encontra na página 307, que é uma demonstração da regra do tombo, que tem na videoaula também, a maioria delas tem a demonstração em videoaula, aí tem essa demonstração um pouquinho mais carregada aqui, e depois que você viu a demonstração, tem essa demonstração do item 2, que também está no corpo principal do texto. Tá, isso acontece porque eu acho que tem demonstrações que eu acho bacana que esteja no corpo principal, que eu acho importante que o estudante tenha contato de fato. Então isso aqui é um estímulo, falar, olha, aqui o Renan falou que isso aqui é legal aprender, então eu estou direcionando vocês quais são as demonstrações que podem ler agora, quais aquelas que podem ler depois, ou não ler, ou ainda não se importar tanto, mas também depende do seu professor da disciplina, né? Mas aqui minha sugestão, pelo menos na parte de cálculo 1, foi dada para diminuir também um pouco o volume de conteúdo e irmos para a parte, vamos dizer, de cálculo mesmo, que nos interessa. Então a gente tem que citar os resultados que nós estamos utilizando. Então esse aqui é o layout do livro, tem sempre esse azul colorido, toda demonstração tem essa setinha, essa barra verde separando, né, para a gente, caso seja necessário. E são isso, vai ter sempre exemplos, muitos exemplos, videoaula, teorema, que no caso é uma fórmula, que é a fórmula da regra da cadeia. Olha, isso aqui que é bacana, para 69 já estou dizendo essas fórmulas. Tá? Ou seja, a gente está indo muito para aprender o cálculo. A ideia é aprender o cálculo, não é ficar muito tempo em limites porque o principal, acho que o coração do cálculo é derivadas. Então, foquei muito em derivadas. Então, isso aqui é uma coisa bem bacana, porque quando a gente entra no capítulo de introdução, deixa eu entrar aqui no prefácio, onde está... Não é aqui. Aqui, o prefácio está aqui, é a primeira página. Se olharmos no prefácio, olha aqui, ó. Capítulo 1 tem uma introdução ao cálculo e já com esboço de gráficos usando física. Então, aqui tem uma grande parte de pré-cálculo, essas páginas aqui até o 25. E aqui já tem uma matéria nova, com motivação, para começar o que a física vai fazer. Então, a ideia vai trabalhar com intervalo de crescimento e decrescimento, velocidade instantânea ou variação instantânea, para esboçar gráficos utilizando ideias de física. Tá? Isso eu acho muito bacana. Essas são as ideias. Só fiz o gráfico, menos, mais, um decresce, outro cresce, porque a velocidade é negativa, a velocidade é positiva. E já fizemos até gráficos de funções de terceiro grau. Tá? Eu acho que pelo menos como uma introdução / motivação do assunto. Então, essas foram as ideias, demonstração, que tiver em videoaula, tudo que tem direito. E os exercícios é sempre desse tamanho aqui, ó. Tá? São poucas páginas. Você repara, começou na página 25, acabou na página 31, já coloca uma quantidade de exercícios já voltadas para o assunto, para não ficar muito tempo lendo material sem fazer os exercícios. Então a separação está nesse sentido, mais rápida e tudo bem bacana. E também tem os apêndices, que é a demonstração de todos os resultados do cálculo. Aqui é demonstração mesmo, é apêndice, é demonstração de cada resultado em qualquer nível que está pensando. Alguns são nível análise, outros são nível mais básico.
A seleção delas é no corpo principal do texto. Por exemplo, ó, esse aqui já está pedindo para voltar para a página 264, é um dos primeiros resultados. Ó, aqui pede para voltar para a página 241, aqui página 257, e assim vai, ó, 241 de volta. Então são resultados, ó, se eu ir lá para o final, vai pedir para voltar para a página 65. Então é só para avisar, não está em uma ordenação didática, está em uma ordenação lógica. Tá? Então, a gente não fica muito preocupado em ler isso como sendo a primeira coisa. É possível ler? Não. É difícil, tá? Tem que ter um conteúdo muito bom de cálculo. Mas tem alguns que conseguem, né? Mas a gente está deixando como sugestão apenas para ter uma espécie de glossário de demonstrações. E isso foi o que eu pensei no cálculo diferencial. Para encontrar os nossos livros físicos, uma das formas é o seguinte: entra no nosso site do YouTube, Matemática Universitária, vai na aba de vídeos, na aba de vídeos, clica no último vídeo publicado. No último vídeo publicado, entra na parte de descrição do vídeo e o primeiro link é onde fica os e-books e esse aqui é o Clube dos Autores. No Clube dos Autores, ele vai abrir exatamente essa página aqui e os meus 3 livros à venda, por cada um por um preço. Esses livros também não estão só exclusivos no Clube dos Autores, você pode achar no Amazon, por exemplo. Se você escrever no Amazon Renan Lima, cálculo diferencial na busca, ele vai achar aí, vamos dizer, infelizmente, vamos dizer assim, por algum motivo é o Clube dos Autores que faz a distribuição. Ele deixou essa coisa com imagem não disponível, mas está ali à venda. No caso, sai a 61,24, né? E no Clube dos Autores, deixa eu ver aqui, está 65,92 atualmente. Pode acontecer de estar mais barato, também tem que olhar os fretes, qual que sai mais barato, sai mais em conta, mas tem no Submarino, tem no Mercado Livre, aonde o Clube dos Autores está distribuindo. Então, novamente, quem está distribuindo é o Clube dos Autores. A única coisa esses preços podem variar, porque tem os custos da impressão, que pode variar com o tempo, e então nunca vai estar exatamente os mesmos valores. Mas também o que eu recebo é via direito autoral, em que eu não mexo no direito autoral. Tudo que mudar de valor aqui é por causa de custos. Então, vamos aqui, vamos clicar agora no livro de cálculo diferencial. No cálculo diferencial, você tem, nessa aba aqui, na versão impressa, caso seja no Clube dos Autores, você pode escolher preto e branco e colorido. Tá? O colorido sai muito mais caro, mas também sai mais bonito. Só que, novamente, o preto e branco e o colorido, eu recebo a mesma coisa. Tá? Só ficou mais caro por custos. E o Clube dos Autores ele faz por demanda. O que é isso? Ele não vai fazer impressão de 1000 livros, né? Aí com a distribuição dos 1000 livros, vai colocar em Sarai, vai colocar lá, vai colocar cá e com isso vai vender. Eles fazem, pedir um livro, eles produzem um livro. E assim vai... E isso faz um livro ficar um pouquinho mais caro, principalmente a parte colorida. Mas ainda acho que o preço está bem razoável, né? Tudo tem direito, ainda direito ao e-book de graça, caso deseje. Tá? Foi o melhor que eu consegui vamos dizer, nessa conjuntura toda, sem ter que mexer com logística, que logística é uma coisa bastante complicada. Tá? E o colorido só consegue no Clube dos Autores. Se for no Amazon, só tem preto e branco, o Mercado Livre só tem preto e branco. Um dos pontos interessantes da impressão por demanda é que também esse livro, o Clube dos Autores recentemente fez alguma parceria com as editoras de Portugal e consegue também vender livros em Portugal. Então é possível adquirir o meu livro via o site do Clube dos Autores em Portugal. Caso, por exemplo, deseja se tem no Amazon em Portugal ou não, eu sinceramente não sei dizer, mas vale a procura. O que eu sei é que tem já no Clube dos Autores também para venda em Portugal, não sei quais são os países que eles também têm parceria. Mas aí é só dar uma olhada e ver se por acaso tem o Clube dos Autores no seu país. Agora eu vou querer falar da parte impressa do livro, lembrando que o e-book está disponibilizado de graça, só basta olhar na descrição e clicar no drive que está o livro. Bom, primeiramente, esse aqui é o volume único, cujo conteúdo é a soma desses outros dois. Esse livro aqui está no formato A4. A principal vantagem dele é que ele é mais barato que o preço, a soma do preço dos outros dois, mas a principal desvantagem é que ele é mais pesado. Ele pesa aproximadamente 200 folhas de papel A4. Uma característica desse livro é a margem. Repara que ele tem um bom espaço
para poder fazer anotações e tudo mais. Quem quiser, quem gosta de fazer anotações no livro, pode ser também uma boa pedida esse formato A4. Quanto a esses dois aqui, esses livros aqui, primeiramente, a principal vantagem é que ele é mais leve. Inclusive, a soma do peso desses é mais leve que esse aqui. Sobre o tamanho, e o motivo disso é a margem. Olha o tamanho da margem que eu coloquei, bem pequenininha. Ou seja, para quem não se importa em fazer anotações do livro, esse livro caiu, acho que idealmente, porque não perde espaço e a quantidade e o tamanho da letra também é bem grande. Sobre a parte de preço, como eu disse, a soma é um pouquinho mais caro. Quem gosta, por exemplo, quem está fazendo um curso de cálculo, normalmente esse livro aqui ele cobre, vamos supor que o cálculo dura em torno de um semestre. Isso aqui cobre em torno de 3 a 4 meses da parte inicial do curso, enquanto esse aqui ocupa entre 1 e 2 meses da parte, vamos dizer, final do curso. Então pode-se, por exemplo, comprar esse livro inicialmente e depois, daqui a 4 meses, comprar só a segunda parte. Lembrando que aqui nesse livro ele tem também o conteúdo de revisão do cálculo diferencial de tudo que eu vou precisar para a parte do integral. Então pode ser também um curso direcionado e não vai precisar carregar, pelo menos para a faculdade, inicialmente, os 2 livros ao mesmo tempo. Então vale a pena pelo peso. Então fica ao gosto de vocês qual o formato que mais te favorece, que vocês preferem. Nesse trecho, agora eu vou falar um pouco do meu livro, que é o volume único, que é o cálculo diferencial integral de uma variável. O que eu pensei? Por que então eu fiz o volume único? Primeira parte, eu acho que foi na parte do livro físico, mas uma coisa que ficou bacana foi uma ideia que acabou tendo futuramente por causa do cálculo integral, quando eu escrevi principalmente o primeiro capítulo do cálculo integral, que é o seguinte. O que eu fiz? Eu separei o livro em 4 pedaços. Motivação para o cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral e também o que a gente chama de introdução à análise na reta, que tem definição formal de limites, etc. Mas o que eu queria falar foi esse capítulo aqui, ó, Introdução ao cálculo integral. Porque olha como que a gente trabalha. O Introdução ao Cálculo é a parte do livro de cálculo diferencial, que tem até esboço de gráficos usando física. O cálculo integral, não, a gente começa já com Arquimedes e o cálculo de área, ou seja, a gente começa na primeira parte, sem falar ainda de cálculo propriamente dito, sem usar os conceitos de limites, trabalhar exatamente as duas noções, que é o cálculo de área e o cálculo, exatamente o cálculo de área e cálculo também de derivada, né? Que é a primeira parte. Então, olha, repara que tá muita ideia de área, essas coisas todas, delta S, física, que é ó, V de CI, delta TI, essas continhas aqui todas. Tá, então, finalmente, usando a notação de somatório, que o percorrer do instante inicial até o instante final é dado aproximadamente por essa fórmula, chegando à área, ou seja, as ideias de cálculo integral. E uma parte importante, sem nenhuma anotação de limite, sem nada disso. São só as ideias e depois, no final dessa sessão, a gente aprende a calcular integrais de polinômios com as devidas contas para a gente também achar algumas áreas na mão mesmo, as contas serem feitas corretamente. Tá, então essa é exatamente, olha, só para ter uma ideia, página 36. Tá, então vamos voltar aqui rapidinho. Então vamos voltar, olha aqui, ó, na parte de sumário tem a introdução ao cálculo, que é a parte de, como eu disse, cálculo diferencial, o esboço de gráfico usando física. E depois também tem um cálculo integral que já utiliza também física para a introdução do cálculo. E isso que eu achei bacana. Quando eu pensei nesse capítulo, foi o que me fez eu querer fazer o volume único. Depois disso, como eu disse, pega o cálculo diferencial, que é exatamente o livro de cálculo diferencial 1, até um certo capítulo, até a discussão qualitativa de cálculo, é praticamente um copiar e colar, não tem nada de diferente. O cálculo integral, a mesma ideia, agora é do meu livro de cálculo integral de uma variável, uma pequena realocação de um lado para o outro, mas essencialmente a mesma coisa. E depois a parte 4, que a gente chamou de introdução à análise na reta, que tem, literalmente análise na reta. Um curso de análise na reta, mas já voltado para demonstrar os resultados de cálculo o mais rápido possível. Tá, então tem, inclusive, essa seção aqui, ó, métodos da Books e continuidade de forma e integrabilidade por rima. E depois tem um apêndice, que é o apêndice das demonstrações do cálculo diferencial, porque a integração acho que encaixou muito bem nessas duas últimas sessões e
não vi como encaixar no apêndice, não combinava com o apêndice, porque tem muitos resultadinhos no meio que é complicado escrever tudo isso. Então, a ideia é o seguinte: o que o livro, o Cálculo 1, faz? Onde fica a matéria do Cálculo 1 mesmo, em maioria dos cursos? Ela termina aproximadamente na página 275, tá? Ou seja, a última seção é o 8.4. Tá? Essa seção aqui de Teorema de Liouville e funções elementares normalmente não é dada no Cálculo 1. Eu botei como um extra para vocês. O livro ele vai ter em torno de 380 páginas com índice remissivo e também é de 1 a 380, mas tem esses números romanos aqui, né? Então vai dar aproximadamente 390 e poucas páginas o livro todo, né? Então, essas são as principais ideias, tá, do livro. O apêndice é aquele apêndice que vai e volta, né, nas páginas, é exatamente a mesma ideia, voltar para a página 307. E só para avisar, não está em vermelho aqui, mas sempre está em vermelho, porque isso aqui é a versão que a gráfica imprime. Eu não atualizei o arquivo para deixar em tudo em vermelho. Mas é a mesma ideia, os hiperlinks é tudo igual. Tá, aqui eu botei sublinhado para entender que na versão impressa o que tiver sublinhado é onde está a videoaula. Tá? Então, mas é a mesma estrutura. Isso aqui se você pegar o e-book, tá bonitinho, colorido aqui dentro. Tá, então foi essas ideias, eu acho que se encaixou muito bem esse livro, eu acho que o gráfico aqui são vários desenhos, ficou muito bonito. E um ponto, acho que agora eu queria falar um pouco de didática, esse é um apelo didático. O livro, do jeito que ele está, ele não segue propriamente nenhuma. Eu botei prefácio, né? Eu quero sumário. O livro ele não segue didaticamente nenhum lugar assim totalmente. Por quê? Porque no cálculo diferencial, por exemplo, se vocês olharem bem, ó, tem a segunda derivada e a concavidade de gráfico. Isso está lá na página 111. E aqui só trabalha com funções que a gente chama de algébrica. Depois, no capítulo seguinte, depois que aprendeu tudo de cálculo diferencial, com pelo menos umas ideias de integrais ainda, inclusive, aí sim eu vou falar de funções trigonométricas, funções exponencial, de número de Euler e tudo isso. Mas aqui, esse capítulo aqui, o capítulo 4, é onde está o coração do cálculo, as principais ideias do cálculo diferencial, que é interpretação geométrica derivada, regras de derivação, gráfico de funções e pontos críticos, intervalos de crescimento e decrescimento está aqui incluso, problemas de otimização, taxas relacionadas, inclusive segunda derivada e a concavidade do gráfico. Então tudo está aqui, a gente faz está com polinômios raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, ou seja, vamos dizer, poluir o menos possível com pré-cálculo, com necessidade de funções trigonométricas, tudo que tem direito, ou funções exponenciais e logaritmo, e deixei um capítulo à parte. A ideia principal era, vamos primeiro aprender o cálculo com as funções, vamos dizer, algébricas, que dá para a gente fazer as contas na mão, e deixar as funções não algébricas como um capítulo à parte. Ou seja, depois que eu aprender tudo de cálculo, eu vou querer aplicar os conceitos de cálculos para esse outro conjunto de funções. Essa é uma das ideias, tá? Ou seja, dá para aprender bastante as ideias principais do cálculo, acho que já até no primeiro bimestre, se bobear, dependendo da velocidade, ou até um pouco depois do segundo bimestre, um pouco com maior velocidade. E o segundo, eu acho muito interessante essa introdução ao cálculo, porque o que eu disse? Se vocês olharem a visão física do conceito de integral, esse capítulo, ele é praticamente um livro de física que está aqui dentro. Tá, ou seja, pensa no aluno de engenharia. O aluno de engenharia ele tem curso de física e de cálculo ao mesmo tempo, a maioria. Pelo menos nas faculdades tem esses dois cursos ao mesmo tempo. E muitas vezes os cursos não estão se conversando. Se colocar essa sessão assim um pouco antes, dá para fazer matematicamente bem e com um bom conceito, com boas ideias de física. Já dá, os dois cursos estão conversando mais. Essa aqui é por isso que eu falo, ó, no ponto de vista, eu acho que a reordenação, quando a gente olha como um globo, vamos dizer assim, principalmente em curso de engenharia, que precisa muito de interdisciplinaridade, eu acho que esse livro, pelo menos o arranjo desse livro encaixa como uma luva. Tá? Mas, como eu disse, do jeito que está aqui, não está seguindo nenhum elemento de um livro de cálculo. Normalmente, isso aqui não é parecido. Mas pode servir também para quem está estudando por fora, como uma motivação também para aprender os conceitos seguintes que vai se formalizando aos poucos e vai completando como se fosse um livro de cálculo mesmo, mas com outra ordenação. Além disso, eu gosto dessa ordenação principalmente essa parte aqui, ó, de funções transcendentais, lá no capítulo 5,
que em muitas faculdades tem também, principalmente quando entra um aluno sem muita base de ensino médio de matemática, mas entrou ali para aprender essas coisas todas, quer desenvolver, acontece que se você despoluir um pouco o cálculo, já deixar ali a pessoa aprender e fazer, sei lá, um curso em paralelo de matemática básica, talvez, dependendo das coisas, é possível encaixar que o curso de matemática básica ele entra praticamente junto com a ideia de funções trigonométricas. Ou seja, quando aparecer funções trigonométricas na matemática básica, pode aparecer um pouco depois funções trigonométricas no cálculo. Então o aluno vai ter, eu acho que, menos coisa para se assustar ao mesmo tempo, né? Principalmente aqueles capítulos longos de limite que calculam um monte de limites que a gente não entende. Quando a gente fala a gente, é o aluno que está estudando pela primeira vez, não entende o que está fazendo, não entende os problemas das retas tangentes, não vai entender. Mas assim, agora, depois que pegou, botou a mão na massa nos problemas das retas tangentes, fez os gráficos, fez tudo, eu acho que fica, vamos dizer, mais prazeroso ver, puxa, que ferramenta poderosa, será legal aprender funções trigonométricas? Eu acho que pode se encaixar melhor nesse sentido. Tá, e também tem via física também, a gente não fugiu lá só porque está para 149, a gente não esqueceu a parte física em nenhum momento. Então, é essa reflexão que eu gostaria de passar para vocês, para também pensar. Foi por isso que também eu escrevi esse livro, que tem muito objetivo, assim, até está aqui no prefácio, o objetivo didático, a visão do autor sobre as demonstrações, por que eu fiz um apêndice separado, quais são as ideias. E, e é isso, basicamente. Esse é o meu ponto de vista e eu espero que gostou desse ponto de vista. Pelo menos como que a gente fala? É uma proposta, tá? Além disso. E assim, tá muito bonito o livro. Assim, passou por revisão, passou por tudo, revisão por pares, vamos dizer assim, né? E ficou bem bacana. Tá, então é isso que eu queria passar também para vocês sobre o livro único. Mais uma coisa, o livro ele está no formato A4, tá? Então ele se encaixa bem com impressora, essas coisas todas. Se quiser imprimir aos poucos para também não ter um gasto muito grande, tá aí, tá? Acho que está bem organizado para isso e também usa como consulta via o celular, via computador, laptop. Como eu disse, o e-book está de graça para vocês. Aproveitando esse vídeo, eu também gostaria de anunciar que eu, assim, tô trabalhando ainda de forma bem fraca, mas vai começar em algum momento forte, sobre um solucionário do livro. Então, no momento, eu só tenho esses dois vídeos, que é da primeira sessão, né, que é a sessão 1.2 de exercícios. Eu vou produzir mais, só que eu vou criar uma área para membros e também escrever o livro físico de solucionário. Tá, então, é uma coisa que eu estou querendo abrir já há um tempo, membros para o canal, tem um material bem bacana, mas com mais exercícios. Eu já montei esse layout, aí quando eu tiver mais e já tiver um material mais bacana, eu abro uma seção de membros para quem quiser também ajudar no crescimento do canal, ajudar também produzir mais material nesse sentido, né, que vai me motivar a produzir. E são essas as ideias que eu queria passar um pouco para vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado desse livro, das ideias que estamos aqui. E até a próxima.